Bombeiros de Marília e região estão viajando para Brumadinho, Minas Gerais. Vão auxiliar na busca de corpos e outras providências visando garantir uma certa qualidade para os moradores após a tragédia que abalou o mundo. Pois é, a crítica é generalizada em relação à atuação da Vale, do governo de Minas e do próprio governo federal. Faltou fiscalização maior. O rompimento da barragem causou a morte de cerca de 400 pessoas. Capitão Góes, do Corpo de Bombeiros de Marília, fala sobre a ajuda também em Brumadinho. É com imensa satisfação que partiremos de São Paulo amanhã às 22 horas com destino a Brumadinho, Minas Gerais, e comporemos a terceira equipe de força-tarefa do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, integrada por 20 bombeiros, de modo que desses 20 bombeiros, 4 serão do 10º Grupo Médio de Bombeiros. Eu, Capitão Góes, Tenente dos Santos, Cabo Sanches e Cabo Lincoln. Evidentemente que foram necessários aí reunir algumas questões de curso de salvamento, alguns critérios para que esses bombeiros fossem selecionados, escolhidos para que pudessem compor então a força-tarefa. E de fato é com imensa satisfação, como eu já disse inicialmente, e com muita gratidão, né? Se há algo que faz com que a nossa profissão faça sentido, é de fato prestar esse tipo de apoio, esse tipo de auxílio, independente da dimensão da ocorrência. Possa ser uma ocorrência de pequena magnitude ou algo realmente que foge àquilo que é comum, aquilo que é usual, como é o exemplo aí da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Então, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, com esses bombeiros que já estão atuando lá e serão substituídos por nós, que estaremos em Brumadinho na quinta-feira de madrugada, tem por objetivo levar, além do potencial operacional que representa essa equipe, mas também o atendimento humanitário a todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, a toda aquela cidade, a região, enfim, que foi acometida por aquela tragédia. Então, que a presença do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, como a presença de todos os profissionais envolvidos naquela emergência, signifiquem não somente o potencial operacional para poder restabelecer a normalidade, mas também um alento, um atendimento humanitário e um sinal de esperança para aqueles que ali estão com o objetivo e clamando ali para que seus familiares sejam localizados. Pois é, realmente é lamentável. Destaques do momento, com relação a Brumadinho, 150 mortos de forma oficial, 182 pessoas desaparecidas, mas o número de mortos deve se aproximar mesmo de 400. Em audiência, a Vale não assina acordo para a reparação dos danos em Brumadinho. Segundo o Ministério Público, nova audiência foi marcada e a mineradora agora quer avaliar a proposta. E outra preocupação em Brumadinho e toda aquela região em Minas: aparecimento de doenças após a tragédia. Confira. Os pesquisadores da Fiocruz montaram um escritório de emergência para acompanhar a tragédia de Brumadinho. Um levantamento inicial revelou diversos riscos para a saúde da população. No curto prazo, devem se agravar os casos de doenças infecciosas, como dengue e febre amarela, devido ao aumento da quantidade de mosquitos. Um surto de leptospirose também não está descartado. Outro problema é o contato com a lama, que contaminou os rios da região. A lama é
tóxica, né? E o contato dessa lama com a água e depois o consumo, a curto prazo você vai ter esse tipo de situação decorrente de uma intoxicação. Mas é importante também avaliar quais são, né, os contaminantes dessa lama. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, cerca de 50 mil pessoas estão sofrendo com os efeitos da tragédia de Brumadinho. No longo prazo, uma das consequências vai ser o agravamento das doenças mentais na região. Pessoas que perderam suas casas, que perderam entes da sua família, estão visivelmente impactadas com o que aconteceu. A gente tem que cuidar delas. Diversos problemas mentais, como ansiedade, depressão, podem estar surgindo nessa população. Essa população tem que ser cuidada. Além das doenças mentais, a Fiocruz acredita que podem surgir outros problemas no futuro, como o agravamento de casos de hipertensão, diabetes e de doenças cardiovasculares. Para minimizar os transtornos, a Fiocruz está preparando um plano de ação que precisa receber o apoio da Vale. É muito importante que a Vale SA, responsável pelo crime, não é, via os órgãos de defensoria, Ministério Público, né, financie a estruturação dessas ações realizadas e conduzidas pelos órgãos públicos, principalmente do SUS, os órgãos ambientais e de defesa civil, mas com transparência e participação da comunidade, que foi o que não ocorreu no caso do desastre ocorrido em Mariana. Pois é, lamentável, e agora tem que se definir e se punir os responsáveis. Começando, como não, pelos diretores da Vale. Todos têm responsabilidade, como não? Educandário deve voltar às atividades. As aulas que deveriam começar desta segunda-feira foram adiadas porque a prefeitura não forneceu nem transporte nem cozinheiras. Pois é, cerca de 100 crianças e adolescentes não estão tendo a atividade neste ano de 2019, pelo menos por enquanto, no Educandário, uma entidade criada em 1957. Uma reunião nesta quarta-feira envolvendo representantes da Prefeitura, da Câmara e do Ministério Público, praticamente, além, é claro, da diretoria do Educandário, praticamente viabilizando o retorno das atividades. O que não dá para entender é porque se espera surgir o problema para depois se correr atrás da solução. Realmente não dá para entender. Crianças e adolescentes estão sendo prejudicados. Os pais que não têm onde deixar os filhos para trabalhar são também bastante sacrificados. Reforma previdenciária. O governo quer votar a reforma na Câmara Federal até maio. O assunto continua provocando polêmica. Deputado delegado Valdir, reforma da Previdência, uma versão preliminar que hoje os jornais já trazem, falam, por exemplo, em idade mínima igual para homens e mulheres 65 anos. Já tem alguma coisa formalizada do governo em relação a esse tema? Não, não tem nada formalizado, não é de meu conhecimento nada, está com a equipe econômica ainda a proposta, vai ser trazida inicialmente a essa casa para conhecimento dos parlamentares e depois o debate. É algo indispensável, é mais uma proposta que atende ao país, não é uma proposta do governo, é uma proposta que atende a governantes do PT, do PCdoB, do PDT, do PSDB, de todos os partidos. Então é a proposta de mudança, porque hoje o orçamento dos municípios, dos estados estão muito comprometidos. Precisa sobrar dinheiro para saúde, educação e segurança. A única forma é nós tirarmos um grande grupo de privilegiados e que hoje causam um grande déficit na Previdência. Deputado Paulo Teixeira, sua opinião sobre essas mensagens que foram lidas e a sua expectativa em relação a esse tema da reforma? Ainda sobre a questão Sérgio Moro, que nós consideramos que as propostas dele são inócuas. Daí. Vamos aguardar. A expectativa é que até maio tenhamos a votação da reforma previdenciária da Câmara Federal. O novo presidente reeleito, Rodrigo Maia, já disse, só vai colocar em votação quando tiver a certeza da condição da vitória, e ele admite que não será fácil.
Ainda a gente continua destacando reforma previdenciária. A área da construção civil está temerosa e, é claro, a oposição vai promover manifestações. Por isso, o assunto é bastante polêmico. O trabalhador da construção civil é a principal vítima de acidente de trabalho e a maioria se aposenta por invalidez no Brasil. Na região do ABC Paulista, o índice chega a 85%, afirma o secretário-geral do sindicato da categoria, com sede em Santo André. É o setor que mais mata. Isso aí a gente tem dados, é notório, todo mundo sabe. E é o setor que mais dá problema de coluna, LER, tendinite, bursite, câncer de pele. Hoje, além de tudo isso, a gente tem um problema de estresse que acaba convertendo o trabalhador a uso de bebida alcoólica e drogas. Segundo dados da Previdência Social, em 2017, dos quase 20 milhões de benefícios pagos, 16,5% foram para aposentadoria por invalidez. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda diminuir o benefício da aposentadoria por invalidez em até 70% do valor do salário e acrescentar um percentual por tempo de contribuição. Além disso, o governo também estuda a obrigatoriedade da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. O presidente da Federação Solidária da Construção Civil e Madeira, que representa 10 mil trabalhadores em São Paulo, alerta que se essas medidas forem aprovadas no Congresso, vão afetar diretamente a categoria. Trabalho contínuo na construção civil não existe. É raro o trabalhador que entra numa construtora e se aposenta nela. Muito difícil. Ou que faça lá tempos de casa, tipo 5, 10 anos de casa. É muito difícil. Tem um outro agravante. Quando nós estamos agora numa situação de desemprego, quem vai contratar um trabalhador de 50 anos? Seja na área fabril, seja na área da construção. Os sindicalistas defendem uma aposentadoria especial para os trabalhadores da construção civil. Hoje a legislação proíbe menor de idade nesse setor da construção civil, mas os trabalhadores da construção civil, de um modo geral, por ser oriundo de interiores, eles começam lá trabalhando, ajudando os pais lá, aos 14, 10 anos de idade. E se a Previdência é um seguro que se paga para, após anos de trabalho, você se aposentar por tempo de trabalho, a condição de 35 anos é impossível. Para conscientizar a população das ameaças à Previdência Social, os sindicalistas destacam a importância da mobilização nacional convocada pelas centrais sindicais para o dia 20 de fevereiro. A gente espera mobilizar muita gente nesse ato para que se tenha um pouco para que o governo tenha um pouco de discernimento sobre isso, que é muito sério. Mexer com a aposentadoria, mexer com o INSS, a gente sabe que é necessário, não tem jeito. Só que a gente sabe também que tem problemas aí que não são nossos, tem empresas grandes devendo, você pega a JBS, você pega Banco do Brasil, você pega empresas gigantes aí devendo o INSS. Essa conta não pode vir só para o trabalhador. Tá aí. Vamos aguardar. O assunto é polêmico, vai dar ainda muito o que falar. Destaque finais. Lula é condenado a quase 13 anos de prisão por corrupção e lavagem no caso do sítio de Atibaia. Ele já tinha aquela condenação lá do apartamento, do triplex do Guarujá. E está cumprido e está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E agora a juíza que substituiu Sérgio Moro, o Moro foi ser ministro da Justiça e Segurança Pública, a juíza está condenando o Lula a quase 13 anos de prisão
por causa da questão do sítio de Atibaia. Consumo de café cresce 5% em 2018. Economia, ou seja, o Ministério da Economia, autorizando 500 milhões de reais para o FIES. Lembrando que ProUni está saindo o resultado, o Unesp saiu a segunda chamada para aqueles que foram aprovados em segunda chamada no vestibular da Unesp. E ainda como destaque aqui em Marília. Marília oficialmente reconhecida como polo turístico pela Assembleia Legislativa. Município de interesse turístico. Marília passando então a ter esse reconhecimento. Houve a aprovação pela Assembleia Legislativa, assim como também a cidade de Garça. O ex-diretor legislativo da Câmara Municipal, Toshitomo Egashira, foi preso nesta quarta-feira. Ele tem quase 4 anos a cumprir, regime semiaberto, acusado de estelionato. E mais uma vez lembrando, expectativa para o investimento do seu dinheiro, IPTU. 10% de aumento, o carnê já está sendo entregue e você, é claro, tem que cobrar todos os benefícios de uma administração. Primeiro vencimento no próximo dia 15. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.